Eu sou o Murilo e vamos falar sobre a segunda temporada de Peacemaker. Who the fuck are you? Tá, bora tirar o elefante da sala e vamos falar sobre o Pacificador se passar no novo DCU de James Gunn. E isso não é surpresa. Para resolver a questão de continuidade, foi simples. Ele trocou a Liga da Justiça do Zack Snyder pela Gangue da Justiça e a Supergirl, lá no final. Só lembrando, o final da primeira temporada acontece antes do filme Superman, e a segunda temporada vem depois do filme. Mas agora vamos falar sobre o episódio, e que teve muita coisa. Logo de cara, a gente vê o universo de bolso do pai do Pacificador. É bem parecido com aquele universo que o Lex Luthor tem e que acaba destroçando Metrópolis. Mas com uma diferença, esse tem acesso a uma realidades alternativas. E eu vou falar a palavra realidade, não multiverso, porque o próprio James Gunn falou que são coisas diferentes. E nesse universo paralelo, mostra uma vida em que tudo deu certo pro Chris, mas isso assusta ele e faz evitar entrar de novo. Depois damos um salto de 6 meses e o Chris agora está tentando entrar para a Gangue da Justiça. E aqui a gente vê a primeira vez a Coelha Branca, que é também conhecida como White Rabbit, idêntica às HQs. E ela é uma vilã do Batman bem exagerada mesmo, meio cômico. Isso dá até esperança de que o novo Batman do Gunn seja algo mais caricato e quadrinesco. E como vimos no trailer, o Pacificador ele é ridicularizado pelo Maxwell Lord e pelo Guy Gardner, que é a Lanterna Verde. Isso destrói totalmente a confiança dele e nesse ponto ele tá no pior momento da vida dele, totalmente sem esperança. Mas não é só o Chris que está nesse fundo do poço. A Adebayo, que é a filha da Amanda Waller, está desempregada, morando em um motel depois de ter terminado o relacionamento dela que ela tinha já há meses. Mas mesmo assim, ela continua apoiando o Chris como ela pode. A Hardcore está passando por um surto de agressividade. Não consegue emprego e mesmo em uma cena de ação incrível, a gente vê que ela não está totalmente no controle de si mesma. Ela também mostra pouco interesse no Chris em relacionamento. O Economos está trabalhando por Rick Flag-Sir, que assumiu o lugar da Amanda Waller no comando da Argus, e o objetivo dele é, claro, usar o Economos para vigilar o Pacificador e dar cabo nele. Bom, e o Vigilante continua sendo aquele bobão adorável que todo mundo ama. Agora a gente descobre que ele sabe um pouco sobre Coruja, ou ele acha que ele sabe. Bom, mas depois que a série mostra onde cada personagem está, temos os conflitos principais. Como eu falei, o Rick Flag-Sir agora ele é agente da Arcus e ele quer um motivo para prender o Pacificador por ele ter matado o seu filho. O universo de bolsa é uma desculpa perfeita, já que o Chris consegue abrir o portal. E só o Chris e talvez, se eu não me engano, o Vigilante sabe da existência dessa outra dimensão. Mas é claro, o Economus, que ainda é amigo dele, chega a procurar até a Adebayo para entender o que está acontecendo e não ter que expor totalmente o Pacificador nesse momento. Mas, como eu falei, o Chris ele está totalmente desgastado. Ele decide abrir o portal depois de uma cena bem mais 18 e pela primeira vez em 6 meses ele vai para essa outra dimensão. E lá ele encontra uma realidade onde a vida é perfeita. O pai e o irmão estão vivos, eles são bons, eles são carinhosos e a família parece feliz. E nessa versão, o verdadeiro pacificador até namorou a Hardcore, mas eles terminaram. E ele está em Bloodhaven, e o verdadeiro dessa realidade está em Bloodhaven. Pelo menos é o que a série fala. O ponto mais pesado é quando, depois da conversa mais sentimental que o Chris já teve com sua família, o verdadeiro pacificador aparece naquele lugar. E antes mesmo que o Chris conseguisse falar alguma coisa, ele acaba matando essa outra versão dele mesmo. E agora a gente vai ver como ele vai lidar com isso
e o que ele vai fazer para não querer viver nessa outra realidade onde tudo parece perfeito e não existe mais o pacificador de lá. Bom, mas enquanto isso o Rick Flag começa a ir atrás dele, mas antes ele vai dar uma passada na prisão de Belle Reeves, o que faz a gente criar teorias de talvez ele pode ver o Lex Luthor ou quem sabe mais que tá preso lá. E olha, esse foi só o primeiro episódio e eu já tô ansioso pros próximos. Eu amei como o James Gunn fez essa série, como ele consegue produzir ela, ele trabalha com ela. E agora a gente vai ter novos episódios semana que vem. Mas e aí, você curtiu? Você gostou? Me fala aí o que você achou nos comentários. Mas foi isso, até a próxima e tchau.